Olá, tudo bem? Então, já virou um jargão, isso tudo bem. Então, vim fazer esse vídeo hoje aqui para a gente refletir um pouco, né? Sobre adicção e dependência química. É, Muitos acham, ou a maioria das pessoas acham que a adicção, eu já discuti isso em vídeos anteriores, mas eu gostaria de relembrar nesse vídeo a diferença gritante, né, que existe entre a dependência química e a adicção. A adicção é uma doença, digamos assim, de um contexto muito maior do que a própria, digamos assim, dependência química. A dependência química é de fato um transtorno mundial, é um transtorno é, no contexto mundial de saúde, né, mundial, né? Na esquina aqui de casa aqui tem uma galera já tomando seu gorozinho, né, bebendo já logo cedo. Então 5 horas da manhã a pessoa já tá ali, né, bebendo e tal. E isso é a dependência química, né, cara? Mas muitos deles não têm um comportamento, né, de fato agressivo, mas são adictos. Todo dependente químico é adicto. Todo dependente químico é adicto. Ele se torna dependente químico por diversos fatores. É no contexto social, é no contexto familiar, é amizades, é físico, é biopsicossocial, né? Como diz, né, na psicologia, é uma doença multifatorial, né? Existem diversos fatores que levam o indivíduo a se tornar um dependente químico, principalmente o adicto, né? O adicto, ele tem a predisposição a se tornar dependente químico porque não sabe viver com ou sem drogas, como está escrito lá na literatura. E a diferença que eu falei gritante é que nem todo adicto é dependente químico. Eu conheço muitos adictos a diversos outros tipos de coisas que não é substâncias químicas, que não é o álcool, que não são as drogas, que não é nem um mero cigarro, não tem nenhum tipo de acesso a químicos desde que nasceu, não usou nenhum tipo de substância psicoativa e quando usou, conseguiu parar imediatamente quando deu o primeiro prejuízo, quando teve o primeiro prejuízo físico, primeiro prejuízo financeiro, já parou imediatamente. Então, um indivíduo desse não pode ser dependente, né? Ele não pode ser, na verdade, ele até poderia ser no momento viciado, mas não dependente daquela substância. Um dependente, o adicto em si, o cara que tem a doença da adicção, o ser humano que tem a doença da adicção, ele não vai conseguir parar, em hipótese alguma, de usar a substância de preferência dele. O adicto tem não sei explicar direito o que falta na mente dele, alguma deficiência que não é bem estudada ainda. Eu não sei por que a ciência ainda não se aprofundou melhor nesses parâmetros da adicção, né? Para saber o que causa adicção, por que tanta gente é dependente de jogos, de sexo, de compras ou até de musculação, dependente de emocionais, dependente de pessoas. É um ser dependente, um ser que tem um vazio muito maior do que as pessoas normais. Não consegue lidar com a vida com ou sem drogas, não consegue lidar com os fatores da vida de maneira eficiente, não consegue transpassar os desafios da vida sem fugir da realidade, com algum objeto de desejo, com algum objeto, digamos, que alivia a sua dor existencial, com alguma coisa, né, que venha fugá-lo, né, fugá-lo da realidade. Não importa em que contexto o adicto esteja, se ele é um dependente químico ou se ele é só um mero comprador que vive na internet o tempo, o dia inteiro jogando. Eu sei que sabe-se, né? Claro, a ciência sabe-se que atinge a mesma área do cérebro, a área, né, onde tem o prazer, né? A área do prazer ela é atingida
em todas as adicções, mas a diferença entre adicção e dependência química é gritante. E muita gente, porque o nome adicto só aparece na Irmandade Anônima de Narcóticos Anônimos, narcóticos, né? Aí eles agregam o nome adicto à dependência química, mas está errado. Muitos adictos, eu acho que a maioria deles não são dependentes químicos, eles são adictos a outras coisas, a outros objetos, a ter uma vida desgovernada e descontrolada, e não consegue se tratar por achar que é uma pessoa normal e que é uma fase que vai passar. E não é bem assim. É necessário que o adicto peça ajuda, é necessário que quando você perca o controle da vida, em qualquer área, em qualquer circunstância, por qualquer que seja o prazer imediato que você busque, qualquer seja a fuga da realidade que você esteja buscando, busque ajuda. Busque ajuda. Porque tem tratamento, os 12 passos são a solução. Um psiquiatra, um psicólogo pode ajudar muito nesse processo para amenizar a dor. Então vamos lá se tratar. E fica a pergunta aí, eu deixo aberto aqui para perguntas. Deixe seu like aí no vídeo e faça as perguntas. Você acha que todo adicto é dependente químico? Ou você acha que existe sim os adictos que não são dependentes químicos, que em outro contexto a adicção ela é uma doença mais espiritual, mental, física e emocional do que simplesmente a dependência química, que pode ser tratada e até, se não usar por um bom tempo, você perde a vontade do uso. Então você não pode ser mais considerado, eu acredito, dependente de nenhuma substância. Porque eu, como ex-dependente químico, né, porque não dependo mais da química, estou há quase 11 anos limpo, né, passei dos 10 anos aí limpo e não sinto necessidade nenhuma de usar substâncias psicoativas. Fica a critério de cada um e fica a cabo de vocês estudarem. E fica aí a dica: façam as suas perguntas, façam as suas indagações, deixe seu like e vamos seguir em frente, tentando entender melhor esse contexto do que é a adicção de verdade e falando sobre a recuperação dela, que é o mais importante para nos livrarmos desse problema social, para nos livrarmos desse problema pessoal, emocional, psicológico e espiritual. Tamo junto e até a próxima.